redes sociais. A gente estava falando da condição do tempo, de chuva, da condição hídrica também. É importante a gente saber por causa dos reservatórios, né, Felipe? Tivemos aí chuva em alguns períodos, a gente achava que era algo significativo, mas não. A estiagem foi mais intensa esse ano e realmente período chuvoso já começou, mas não trouxe aquela chuva suficiente para recuperar tudo isso. Inclusive, estou dando uma olhada aqui no levantamento da Sabesp, né, no sistema Cantareira, 20,5% a capacidade. A média histórica de chuva para dezembro é 211 milímetros e choveu até agora 3,5, ou seja, tudo bem que está no começo do mês, mas ainda assim é uma situação que preocupa. O rio Atibaia, em Campinas, está cerca de 76% abaixo da média histórica. Comparado ao ano passado, está 33% menor. O Jaguari, né, em Jaguariúna, também faz parte da bacia, está com a vazão de 80% abaixo do esperado para o mês, 25% menos do que no ano passado nessa mesma data. No Rio Piracicaba a situação é muito parecida, tá? A vazão hoje está 79% menor do que a média por mês e também menor do que em comparação ao ano passado, 10%. Então os números se aproximando ao cenário lá de 2014, né? Que foi realmente a crise hídrica. Agora, Sistema Cantareira, você trouxe aí as informações, né, Felipe? Ainda abaixo. E para atualizar, inclusive, esse cenário para a gente, convidamos o coordenador do Programa de Saneamento do Consórcio PCJ, Aguinaldo Brito Júnior, conectado. Seja bem-vindo, bom dia. Olá, Sandra, olá, Felipe, ouvintes, muito bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Bom dia. Qual que é a análise, né, que o consórcio faz dessas vazões dos rios, né? Tá dentro ainda da margem aí esperada, né, para o período ou segue muito abaixo da média? Como vocês bem disseram, né, está sim abaixo da média do período, né, que é sempre o que nós esperamos, que esteja próximo ali das séries históricas. Contudo, apesar de estar abaixo, ainda está dentro de uma faixa assim, de alguma previsibilidade. Não está fora, por exemplo, do que prevê a regra operativa do Sistema Cantareira. Então, eu diria que, apesar de não ser o melhor dos cenários, ainda é um cenário trabalhável. Não há nenhuma situação mais crítica, por exemplo, em mananciais menores, represas de municípios que também integram o sistema de abastecimento? Então, alguns municípios da região, entre agosto e setembro, que foi quando realmente choveu muito pouco, né, e nós estávamos numa estiagem ainda pior do que no momento atual, chegaram a decretar estado de alerta, situações assim de exceção. Mas no momento, como as chuvas, apesar de abaixo ainda do esperado, começaram a melhorar, a gente acredita que as situações estejam se equalizando nesses municípios como um todo. Para quem depende ali principalmente do Sistema Cantareira, essa reserva, apesar de estar abaixo, como a gente comentou, do que é esperado, ainda garante a manutenção de vazões mínimas nos principais rios das bacias PCJ. Tem alguma medida preventiva que o PCJ já está acionando ou sugerindo aos municípios justamente por conta dessa vazão abaixo do normal? Então, desde o começo do ano, o consórcio PCJ, quando percebeu que as chuvas estavam caindo, né, já avisou os seus municípios e empresas associadas da possibilidade de um ano de estiagem mais prolongada, mais intensa. Então, por meio da operação estiagem, algumas vezes ao longo do ano foram repetidas algumas ações preventivas, assim, como, por exemplo, a própria elaboração de decretos, a busca por mananciais provisórios ali que pudessem ser aparelhados para o caso de eventuais emergências, e outras ações como a própria conscientização da população quanto ao seu consumo consciente, né? Isso foi feito já desde o início do ano de forma preventiva. Mas dá para ter alguma ação emergencial, né? Pensando até na transferência de água, ajustes operacionais para os municípios? Isso depende muito de cada município. Existem municípios, por exemplo, que têm, digamos assim, um manancial secundário, né? É um local que habitualmente não é a principal fonte de captação, ou às vezes nem é utilizado, mas que em situações de emergência acabam acionando. Por isso a importância de, antevendo uma situação como essa, já
preparar para aparelhar e, caso necessário, acionar. Em outros casos, interrupções pontuais, assim, temporárias, ou redução de pressão, esse tipo de coisa para se ir controlando conforme a necessidade, né? Tem algum risco de que as chuvas do final do ano não sejam suficientes para recompor os mananciais antes da estiagem do ano que vem? Bem, as chuvas, elas ainda não atingiram a série histórica nos últimos meses, né? Nós tivemos um mês de outubro em que as chuvas foram muito próximo do esperado, estiveram ali praticamente equilibradas. Em novembro elas caíram um pouco novamente, mas de modo geral, em relação ao que nós tivemos nos meses anteriores, a situação já melhorou bem. Então, assim, nós esperamos que, a se manter próximo das médias históricas, haja uma recuperação suficiente para que a gente possa passar por esse momento. É claro que é muito importante ficar de olho em como essas chuvas vão acontecer nos próximos meses, agora que nós estamos no chamado período úmido, né? Para a gente ver como é que a gente vai entrar no próximo período seco. Se nós estivermos numa situação muito aquém do que estávamos no início dessa última estiagem, então a gente precisa ficar com um alerta mais ligado no sentido de que pode ser mais difícil atravessar a próxima estiagem. Mas para esse momento a gente entende que as chuvas, se elas continuarem a retomar as suas quantidades como vem acontecendo, a gente deve ter sim uma recuperação a contento. Agora, a gente também está no aguardo em relação à conclusão de algumas represas, né? De alguns reservatórios aqui da região. E isso pode impactar significativamente, né? Não talvez de imediato, mas no futuro, né? Para garantir o abastecimento. Sim, sem dúvida. Os reservatórios, principalmente de Pedreira e Amparo, né? Que tem previsão de término até o fim de 2026, são uma medida muito importante em termos de resiliência, né? Hoje, por exemplo, uma chuva que caia aqui nas bacias PCJ, mas que não cheguem a pegar ali as cabeceiras do sistema Cantareira, ela por algum momento ela vai melhorar as vazões dos rios, porém a tendência é que essa vazão se escoe, né? E com reservatórios regionais, essa água é armazenada e tem condições de ser redistribuída ali pelos municípios. É claro que a gente não pode esquecer também que uma vez que essas obras sejam prontas, precisam ser cheias, né? Então, não é para o ano que vem que a gente vai se beneficiar dele ainda, infelizmente, é para os anos seguintes, mas sem dúvida é uma ação que beneficia a região. Aguinaldo Brito Júnior, coordenador do Programa de Saneamento do Consórcio PCJ, obrigada por estar com a gente e trazer também essas informações. Até uma próxima. Por nada. Até. E aí, quando a gente fala, né, das represas, Santa Bárbara do Oeste concluiu a obra, né, da represa que vai integrar o sistema de abastecimento lá do município.